Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje, um pouco diferente, um formato um pouco diferente, mas nós somos aqui da UMP, nós somos convidados para fazer a direção do culto de hoje e eu vou inicialmente pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Vou aguardar os irmãos acharem aí o versículo, um pouco. Diz assim o versículo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Dando continuidade ao nosso culto de hoje, desse domingo, vou pedir para que a nossa irmã Poliana faça uma oração inicial pedindo para que esse culto seja abençoado, para que a nossa adoração e o nosso louvor, apesar de estarmos um pouco em um formato um pouco diferente, não estarmos presencialmente na igreja, mas que possa ser de coração, cada um em sua casa. Pedir para que a nossa irmã Poliana faça essa oração. Oremos. Pai querido, estamos aqui em Tua presença, Senhor, primeiramente para agradecer ao Pai pela vida, agradecer pelo Senhor estar nos protegendo, ó Pai, nesses momentos de aflição. Agradecer ao Pai que, apesar de todos os problemas, o Senhor não nos deixa faltar aquilo que precisamos. Agradecer ao Pai pelo Senhor ser quem é nas nossas vidas. Pai, eu gostaria de te agradecer nesse momento em especial pelo Teu presente, ó Pai, que foi dar o Teu Filho, ó Pai, para que Ele morresse na cruz, para que Ele pudesse ressuscitar e nos salvar, ó Pai, através desse ato, nos redimir e nos tornar mais próximos de Ti, Senhor. Agradecer ao Pai pelo Senhor ser quem o Senhor é e fazer as coisas que o Senhor faz, ó Pai, independente ou não da gente merecer, e sabemos, ó Pai, que a gente não é merecedor de todo esse amor que o Senhor permite, ó Pai, que nós tenhamos através do Teu Filho Jesus. Pai, eu venho te pedir para abençoar esse culto, que nós possamos, ó Pai, entender o verdadeiro significado da Páscoa e que tudo que a gente vê aqui, ó Pai, nós possamos lembrar todos os dias, ó Pai, nas nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Neste momento, eu vou conduzir vocês a uma leitura bíblica. Peço que cada um que está acompanhando aí de casa abra também sua Bíblia e acompanhe essa leitura. O texto que eu vou ler se encontra em Êxodo 12, dos versículos 1 ao 28. Êxodo 12, dos versículos 1 ao 28. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho, mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei
juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os teus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes prometeu, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Amém, irmãos? Neste momento, vou passar a palavra para o nosso irmão Samuel, que fará a parte do louvor. Irmãos, estamos aqui nesse momento de adoração, colocando a Deus nossos louvores, colocando a Ele toda a nossa adoração, nesse culto que antecede a Páscoa. Sabemos que estamos passando por alguns momentos difíceis, mas Deus já venceu, Jesus já venceu, Ele já morreu na cruz por nós, já nos redimiu, já nos livrou de todo o mal. E aqui estamos nós, seguindo a nossa vida e reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador. Então você que está aí na sua casa, adore conosco. Cante e fale conosco o que Jesus fez por você. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor, estamos aqui te adorando, colocando diante de ti os nossos louvores e reconhecendo que o seu amor é tão incondicional que nos perdoou. Mesmo não merecendo nada, o Senhor realizou esse sacrifício por nós. Eu só tenho a agradecer, meu Deus. Que a tua graça nos basta, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Stop.
já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me guia, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que me amas, pois sei que me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte o já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que os nossos louvores cheguem a Ti com um aroma suave e que coloque em nós um coração grato, reconhecendo que o Senhor morreu por nós, o pecado que nós devíamos pagar. Senhor, coloca esse coração grato nos nossos irmãos. Coloca esse coração grato em mim, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, continuando o nosso culto, nós vamos entrar no momento de contrição, lendo sobre a preparação dos discípulos para a Páscoa. Nós vamos ler em Lucas 22, do versículo 7 ao 18. Leiamos então. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontreis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrara um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós,
pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Bom, irmãos, depois de lermos Lucas, nós tiramos algumas lições sobre isso, né? Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para a sua morte física, porém, ele estava providenciando o seu espírito, a sua presença espiritual, que é o pão e o vinho. Então, nesse momento de contrição, eu queria convidar você, irmão, a orar comigo por esse Deus que mandou para nós o seu Filho, Filho único, Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós não merecíamos isso, mas Ele, por amor, nos deu o seu Filho. Então, eu queria que você abaixasse sua cabeça, pudesse refletir nessa preparação de Páscoa, a gente pudesse orar por esse Jesus maravilhoso. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque dentre tantas as coisas que nós somos, pecadores, falhos, o Senhor nos enviou o seu Filho amado, bondoso, que cumpriu todas as leis. Ele morreu, Senhor Jesus, ó Senhor Deus, por nós. Ele sendo santo, Ele nos amou. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos redimir, ó Pai, por nos dar graça, por Sua misericórdia, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ser cada dia mais parecido contigo, que venhamos, Senhor Jesus, nos espelhar com as Suas qualidades, ó Pai, com Seu caráter, ó Pai. Bondoso é o Senhor, Deus. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos erros diários. Perdão, Senhor Jesus, por muitas das vezes fraquejar, ó Pai. Nos aumente, Senhor, a nossa fé em Ti. Que a palavra, Senhor, que será ministrada ao Seu povo, ó Pai, venha entrar nos nossos corações e fazer guarida nele, ó Pai. Ó Senhor Jesus, prepara, Senhor Jesus, o Júnior, que trará sua mensagem, ó Pai, que venha, Senhor, de encontro, em nome de Jesus, tudo que pedimos e agradecemos. Amém. Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a
Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Espero que sim. São dias em que importa perguntar se está tudo bem, para que a gente ore, para que tudo fique bem. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 26. É um capítulo muito longo, muito extenso, tem mais de 70 versículos. Então, nós vamos fazer uma leitura, 3 leituras diferentes. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 5, tá? Depois nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19, e por último, a gente vai ler o versículo 56. Então, a gente vai pegar esses 3 pontos da narrativa de Mateus 26, para a gente se inteirar do assunto, né? E aí então extrairmos as verdades que o texto nos ensina nesse dia de hoje. Estamos falando sobre nos preparar para a Páscoa, que eu julgo talvez a data mais importante da fé cristã. Mais do que o Natal, a Páscoa é mais importante. Porque o Natal, ele é um ponto do acontecimento histórico, do advento, do nascimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas a aplicação da redenção está na ressurreição de Cristo Jesus, que é o que nós celebramos na Páscoa. E aí, nós estamos aqui antes dessa data tão esperada da Páscoa. Nós estamos num período de preparação da Páscoa. No Antigo Testamento já existia uma preparação para a Páscoa. No Novo Testamento a gente vê que também existe uma preparação para a Páscoa. E durante a história cristã nós temos relatos da igreja estimular sim um tipo de preparação para a celebração da Páscoa. E hoje nós estamos falando sobre isso, sobre prepararmos-nos para a Páscoa. Então vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 5, depois do versículo 14 ao 19 e por último o versículo 56. Primeiro vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora vamos lá para o versículo 14 até o versículo 19. 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 56, que é o último que nós vamos ler, que diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abra os nossos corações, Pai, com a sua palavra. Tire as escamas dos nossos olhos, descortine, Pai, tudo aquilo que nos impede de contemplar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, fez por nós e fará também através de nós, de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos lá então para essa reflexão, extraímos as verdades da palavra do Senhor. Nós acabamos de ler Mateus capítulo 26, alguns trechos dele. E aqui nós temos situações
situação, na verdade, muito conturbada. É um cenário muito caótico já. A narrativa nos traz um ambiente pré-Páscoa. E aí nós começamos lendo do versículo 1 até o versículo 4, dizendo que depois que Jesus ensinou os seus discípulos, disse para eles, saibam que, né, versículo 2, saibam que daqui a 2 dias vai celebrar-se a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Isso já é a profecia de Deus. Ele está dizendo, vai se cumprir tudo aquilo que Deus disse que se cumpriria. Então, é aquela ideia de Jesus dizer para os discípulos, é chegada a minha hora, né? E aí, enquanto isso acontece, o versículo 3 nos mostra que os sacerdotes, os anciãos do povo, estavam se reunindo no palácio de Caifás, que era o sumo sacerdote, planejando, deliberando a morte de Cristo Jesus. Como é que seria a situação da emboscada, da traição, até levar Cristo a morrer. Mas havia uma boa preocupação desses homens, que é o que está no versículo 5. Eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, o que nós estamos percebendo é um Cristo e homens. Eu quero que a gente perceba esse ambiente, essa história, aonde existe Cristo e os homens. Deixa isso bem claro durante esse sermão todo. Cristo e os homens. E aí, depois a gente leu de novo do 14 até o 19. Que aí é quando Judas se propõe a ser o traidor, a buscar então a preencher essa proposta da armadilha de traição para que então Cristo fosse entregue, preso e morto. E ele aceita a proposta, o pagamento das 30 moedas daqueles homens, e então diz o versículo 16 mais uma vez. Desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para o entregar. E aí, no dia seguinte, os discípulos tentando preparar o cenário para a preparação da Páscoa, para então celebrar o que nós chamamos de a última ceia, né? Que fica para nós como o sacramento da Páscoa, de fato, né? O corpo e o sangue de Cristo são celebrados por nós, são memorados por nós, são experimentados por nós. E então, é isso que nós temos até aqui, um cenário entre Cristo e os homens, o tempo todo a narrativa deixando muito claro para nós quem é Cristo e o que os homens são capazes de fazer. Então, ao mesmo passo em que os homens planejam e pensam estar decidindo alguma coisa, a palavra nos mostra que tudo o que acontece aqui não é fruto do acaso ou consequências de decisões humanas. São os decretos de Deus ganhando forma. Isso fica claro para nós quando nós lemos o verso 1 até o verso 4. Porque você tem a cena de Jesus dizendo para os discípulos, olha, vai acontecer tudo conforme eu disse que aconteceria. Isso é uma cena, né? Imagina como um filme, você tem uma cena. Mas, paralelo a essa cena de Jesus conversando com os seus discípulos, você tem os sacerdotes, os anciãos, deliberando sobre como matar Jesus. E Jesus dizendo para os discípulos, está chegando o tempo que eu vou morrer. Para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a palavra de Deus. E enquanto isso, os sacerdotes planejam matar. Então, ainda que os homens planejam e pensam estar decidindo alguma coisa, na verdade a Bíblia nos mostra que tudo o que acontece aqui não é consequência de decisões humanas, mas são os decretos de Deus que vão ganhando forma. E nessa história que nós lemos aqui, que acontece antes da Páscoa, nós podemos já pensar e destacar uma frase que é a seguinte: antes da Páscoa pode acontecer muita coisa. Sabe o que acontece? Às vezes nós ficamos olhando para as datas que estão para vir, que são muito significativas, e às vezes nós não encaramos o que vem antes das datas, porque a vida acontece até mesmo antes das datas. Muitas coisas podem acontecer antes das datas. E como nós estamos falando aqui sobre nos prepararmos para a Páscoa, sobre acontecimentos pré-Páscoa ou antes da Páscoa, saiba que muita coisa ainda pode acontecer
antes da Páscoa. Muitas coisas das quais Deus continua a mostrar que Ele governa tudo. E que Deus está nos dirigindo em direção a encontros que podem manifestar o seu propósito. Então, essa história que nós lemos pode ser um cenário bastante conturbado para nós leitores, mas, francamente, não surpreende Deus em nada. Aqui, no que nós lemos, em Mateus 26, nós temos pecadores tramando o mal e Cristo satisfazendo a vontade do Pai. E isso acontece o tempo todo. Pecadores pecam e Cristo satisfaz a vontade do Pai. A história e as Escrituras apontam para a obra de Deus desde o começo. O Antigo Testamento já falava dessa obra consumada em Cristo Jesus. As Escrituras, então, elas são sobre Deus. E toda vez que aparece qualquer personagem na Bíblia, é para nos mostrar que nós não somos o assunto que interessa na Bíblia, mas sim o quanto as nossas vidas estão debaixo da soberania de Deus. Quando você vê aí na história os discípulos, os sacerdotes, os anciãos, Caifás, Judas e todas as pessoas e personagens que aparecem nessa história, essa história não é sobre os personagens, essa história não é sobre Caifás, essa história não é sobre Judas, essa história não é sobre Pedro, essa história não é sobre Mateus, essa história não é sobre os sacerdotes. Essa história é sobre o Deus soberano que executa os seus decretos. Essa história é sobre Cristo Jesus que satisfaz a vontade do Pai. Então, quando nós vemos os personagens na história, nós percebemos que esses personagens, os sacerdotes, Judas e tantos outros que aparecem durante o texto, nós percebemos que nós somos esses personagens, meros coadjuvantes na história que Deus está escrevendo. Nós somos os pecadores. Nós somos aqueles que tramam o mal. Nós somos aqueles que não sabem de fato discernir o tempo e a vontade de Deus como devem ser feitos a partir do plano de Deus. Nós somos esses que queremos assumir uma postura messiânica. Nós somos esses que queremos assumir a execução da redenção a partir da nossa força, a partir dos nossos planos, a partir da nossa própria vontade. Nós achamos que tudo aquilo que nós pensamos vai acontecer. Nós achamos que tudo aquilo que nós decretamos a partir das nossas próprias palavras e do nosso coração são verdades e vão acontecer, mas isso tudo é uma grande mentira. Só Jesus Cristo é a testemunha verdadeira da palavra de Deus. Ele abre a boca para falar a verdade. Quando ele fala, o poder de Deus entra em cena. Não são como nós, homens, que por mais bem intencionados que estejamos, podemos estar caminhando para o mal. Você viu as duas cenas do texto? A primeira lá, dos sacerdotes tramando matar Jesus, mas eles diziam, mas olha, a gente precisa tomar cuidado para não estragar a festa da Páscoa. Então, veja que tem um pingo de boa intenção. Eles estão preocupados em resolver o problema, em deixar as coisas muito bem organizadas, botar ordem na casa, por assim dizer. Eles estão preocupados em resolver o problema. Esse homem é um impostor, esse homem não é Deus. Então, já que esse perturbador vem aqui, nós vamos dar um fim nessa história. E, vírgula, eles dizem, mas a gente precisa fazer isso de modo que não venha estragar a nossa festa. E quando começam a planejar a traição de Cristo Jesus, e Judas aceita ser o traidor. Isso eu estou falando no tempo e no espaço a partir das decisões humanas. Mas não desconsidere que os sacerdotes só estão planejando matar Cristo Jesus porque Cristo Jesus tinha que ser morto para a expiação dos nossos pecados. Os sacerdotes estão planejando tudo isso, mas Cristo Jesus já havia decretado isso tudo antes da fundação do mundo. Judas está decidindo ser o traidor, quando na verdade ele foi escolhido nos planos eternos de Deus para ser o traidor. Então tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente vive aqui desse plano terreno, a gente acha que a gente está fazendo a partir das nossas livres escolhas e das nossas decisões. Nós estamos desconsiderando que há um Deus soberano que governa todas as coisas, e que nada, absolutamente nada nesse mundo foge do teu conhecimento, foge do teu governo, foge dos teus olhos.
E que tudo que acontece aqui acontece debaixo dos olhos de Deus, debaixo do governo de Deus, debaixo do controle soberano e todo-poderoso de Deus. Então Judas também, quando aceita trair, o texto nos mostra dizendo que ele buscava uma boa oportunidade para trair Jesus. Então veja que nós temos pecadores tramando o mal, mas ainda assim buscando iniciativas justificáveis para fazer o que eles queriam fazer, entende? O que eu estou querendo dizer é que por mais que você tenha boas intenções em fazer algumas coisas, você precisa tomar cuidado para que essas coisas não sejam coisas que contrariam a palavra de Deus. Mas depois a gente volta a falar disso na aplicação. Mas a grande questão é que então você pode se preparar para a Páscoa apenas se considerando a Páscoa como uma data comum do calendário. Você pode. Você pode também se preparar para a Páscoa encarando-a como um marco da redenção do povo de Deus. E aí é uma coisa diferente da outra. Você pode achar que a Páscoa é só mais uma data do calendário. Ou você pode assumir uma postura de alguém que se prepara para a Páscoa, encarando a Páscoa como um marco da redenção do povo de Deus. E nesse sentido, então, a Páscoa ela não é uma data qualquer. A Páscoa é a celebração da graça. A Páscoa fala do nosso resgate. A Páscoa nos mostra que não há nada nesse mundo superior à vontade de Deus e que, na verdade, tudo aqui está debaixo da vontade de Deus. Alguns aqui nessa história queriam matar Jesus. Outros queriam que ele não morresse, que é o caso de Pedro. A gente não leu, mas nesse mesmo texto mostra aquele diálogo de Jesus com Pedro. De Pedro dizer, não, eu sou capaz de morrer no seu lugar. Pedro assumindo para si a postura de ser o Redentor, de ser o Messias. Mas quem tinha que morrer não era Pedro, quem tinha que morrer era Jesus. Nós não vamos fazer aquilo que só Cristo faz. Então, nesse texto, alguns queriam matar Jesus, outros queriam que ele não morresse, mas não importa. A Páscoa chegaria justamente da maneira que Deus planejou. Ainda que você queira antecipar as coisas, ainda que você queira fazer diferente, ainda que você queira mudar algumas coisas, não importa, não importa. A Páscoa vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. Independente do que o homem pode pensar, do que o homem pode tramar, o plano de Deus prevalece. E eu não digo isso simplesmente para te frustrar. Existe sim um tom de frustração, mas não é só para te frustrar. Eu digo isso também para te convidar a confiar em Deus. Num Deus que sabe o desfecho de todas as coisas. A grande mensagem desse sermão para hoje é: não pense nada além daquilo que Deus quer que você pense. Se contente com a verdade sobre Deus. Deixe de especular e colocar a sua confiança em qualquer outro plano que não seja o plano do Senhor. Cuide das intenções do seu coração. Ainda que você seja bem intencionado, se não há concordância com a vontade do Senhor, é melhor se limitar com o que Deus diz. Não extrapole o limite da criatividade tentando assumir o posto do Senhor. Essa é a herança da queda. O pecado nos coloca como inimigos de Deus, dotados de um coração que não faz a vontade de Deus. Lembra a tentação no Éden qual foi? Você será semelhante a Deus. E até hoje nós tentamos assumir essa postura de sermos os deuses da nossa vida ou os deuses do mundo. Nós queremos resolver o problema da humanidade com os nossos programas, com as nossas ações, com as nossas agendas, com os nossos recursos. Mas nós não somos os redentores. Nós não somos os Messias. Nós não somos Deus. Nós somos pecadores. E pecadores tramam o mal, e pecadores estão alheios à vontade de Deus, pecadores são rebeldes, pecadores precisam se converter, pecadores precisam se arrepender, pecadores precisam se submeter ao que Deus diz a nosso respeito. Só mesmo Deus para nos libertar dessa escravidão que o pecado nos colocou, e Ele faz isso na Páscoa. Então em Cristo nós já temos liberdade prometida. Nós desfrutamos dela nessa vida aqui e agora. E nós aguardamos essa alegria ser completada quando Cristo voltar do céu para nos buscar. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobre a grande Páscoa. A Páscoa real. Que é a grande ceia que nós aguardamos na presença de Cristo, na consumação desse século. Então,
Nós estamos falando sobre se preparar para a Páscoa. E aqui ganha um tom escatológico essa pregação. Porque a grande Páscoa que nós aguardamos não é simplesmente essa que está por vir em nosso calendário. Porque essa certamente virá em nosso calendário e nós devemos nos preparar para celebrá-la, mas como rito, como festa, como celebração do povo de Deus. Mas a verdadeira Páscoa, a verdadeira ceia que nós aguardamos, é o retorno de Cristo Jesus, quando nós, enfim, nos assentaremos com Ele na grande mesa, junto com todo o povo de Deus. E deve haver preparo, sim, da nossa parte para esse grande dia. Então se prepare para essa Páscoa. Se prepare para sentar-se na mesa com o Cordeiro que é Cristo Jesus. Se prepare para ela, sendo testemunha da verdade, amando verdadeiramente o Senhor, confiando na sua soberania. Cuide dos seus dias, para que você não caia na tentação de tentar resolver o problema da humanidade e assumir para si o título de Redentor. Porque quando você faz assim, você destrona Jesus, você se engana. Deus é soberano, nada foge dos seus cuidados. O que Ele tem que fazer, Ele faz. E apesar das nossas falhas, Ele não muda o plano. O último versículo que nós lemos foi o versículo 56, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Os sacerdotes planejarem, os sacerdotes tramarem, os anciãos se ajuntarem nesse complô, essa iniciativa, vamos matá-lo, vamos armar uma emboscada, vamos prendê-lo, Judas dizendo, eu quero ser o que trai, tudo isso que está acontecendo, e Jesus de fato é traído, Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus é morto, e Jesus ressurge das trevas em glória, nos trazendo salvação, vida eterna, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus não foi morto e preso porque os sacerdotes o tramaram. Jesus não foi crucificado porque os judeus não creram nele. Jesus foi morto e crucificado pelos nossos pecados, como a Escritura prometia. Então saiba que nada pega Deus de surpresa e que tudo o que acontece aqui acontece porque Deus está governando e Deus sabe aonde é que Ele está nos levando. Que isso venha acalmar o teu coração. Como eu disse, que isso não venha te frustrar simplesmente, mas que isso seja um convite a confiar num Deus que sabe tudo o que acontece aqui nos nossos dias e que sabe aonde está nos levando e que sabe a maneira como nos trata para que encontremos nele redenção e salvação. Dessa forma, se prepare para a Páscoa confiando no Senhor. Deus te abençoe. Pela cruz dou graças.
cruz do graça, pelo preço pago, meu pecado suportou com seu amor, a graça recebi, pelo amor do graça, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e o seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. E digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Amados irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso culto e eu oro para que você tenha desfrutado de um momento abençoador, você e a sua família. Espero que você tenha sido edificado e que essa mensagem da Páscoa e de preparação para a Páscoa, ela seja verdade em seu coração, que você se proponha a esse desafio, que você se leve por essa reflexão a caminhar de maneira a olhar para Cristo Jesus, caminhar olhando para a cruz de Cristo, né? Já que a Páscoa está por vir, a cruz então está diante dos nossos olhos, que você caminhe olhando para a cruz, que você caminhe sem esquecer-se da redenção, da salvação que só há em Cristo Jesus. Vamos orar então para encerrar este culto. Pai amado, obrigado por essa palavra, por este culto, por essas canções, pelas orações, pelas leituras, por esse momento, Pai, que apesar das circunstâncias, nos leva a experimentar uma dinâmica da qual nós não estamos acostumados, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo atua, porque a Tua palavra é a verdade, porque Cristo Jesus é o nosso Redentor e toda a autoridade lhe foi dada no céu e da terra, e não há nada neste mundo que não passe pelo governo do Senhor. Da mesma forma, nós que estamos aqui, remotos, cada um assistindo em sua casa, ouvindo no seu carro, no seu trabalho, onde quer que esteja, que seja abençoado pelo Senhor, que seja abençoado pela graça que há em Cristo Jesus e que seja também abençoado pela comunhão que o Espírito Santo produz nos teus filhos, Pai. Nós queremos te agradecer, te bendizer, louvar o teu santo nome, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ajuda-nos, ó Deus, e nos ensina, Pai, a descansar na sua vontade, a confiar, Senhor Deus, na tua soberania, Senhor Deus, e a satisfazer-se em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Aquela cruz era por mim, sobre teus ombros carregou. Agora posso entender a imensidão do teu amor. E não foi em vão,
por mim, sobre teus ombros carregou. Agora posso entender a imensidão do teu amor.